Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus agora. Daqui a pouco nós vamos começar com a palavra, a mensagem de hoje. Fique essa canção bonita. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas estou orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for uma presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meu silêncio não estivesse aqui. Mesmo que morrer por não te amar, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso nesse mundo, se for em tua presença. Acalma o meu acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Vamos lá pessoal, vamos falar com Deus antes da gente ler a palavra de hoje. Feche os seus olhos se você puder. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. Essa canção diz e pede para que o Senhor acalme o nosso coração. E é verdade, nós precisamos de paz. Não há ninguém nesse mundo que possa ter uma vida de qualidade se não tiver paz. E o Senhor, quando vem sobre uma pessoa, o Senhor acalma o coração dessa pessoa. Então eu oro nesse momento, meu Pai, por essas pessoas que oram comigo, que tiraram um tempinho para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Acalme o coração dessa pessoa que se sente aflita,
que se sente desesperada, meu Pai, eu te peço, estenda as tuas mãos e a abençoe de uma forma grande e de uma forma poderosa. E todos os que creem, digam que assim seja, diga que assim será. Digam graças a Deus. Olha só, pessoal, eu queria ler para você Gênesis capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia, se você trouxe, Gênesis capítulo 3. O subtítulo diz assim, olha, a queda do homem. Você sabe que ninguém nesse mundo cai, é destruído, é vencido do nada. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. No livro de Gênesis, no capítulo 3, diz assim, ó, a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, olha só, pessoal, a queda do homem é o subtítulo da passagem. Eva e Adão, eles caíram quando eles ouviram uma voz. Você sabe que todo mundo, eu, você, todos nós, temos uma voz, ouvimos uma voz. Tem pessoas que ouvem mais a voz de Deus, outras ouvem mais a voz do coração, outras ouvem mais a voz do próprio Satanás. Quer dizer, tem pessoas que gostam de ficar ouvindo vozes dos vizinhos, de outras pessoas, e cada um faz a sua escolha. Eva ouviu a voz da serpente, a serpente ali representando o próprio diabo. Então, quando Satanás vai até os ouvidos de Eva e começa a conversar com ela, ela deveria ter repreendido, rejeitado, acorrentado, não é isso? Ela tinha que ter tomado uma atitude de maneira que a serpente e Satanás entendesse que ela não queria nada com a sua voz ou seus conselhos. Conclusão, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, olha para você ver o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não convidou eles para sair do jardim, expulsou eles do jardim, por conta da voz que eles tinham ouvido. Muitas pessoas que você conhece foram expulsas de uma vida feliz, foram expulsas de uma vida tranquila, porque ouviram vozes que não deveriam ouvir. E esse, pessoal, tem sido um grande problema para
para muitas pessoas. Tem gente que gosta de ouvir o vizinho, o familiar, os amigos, os colegas, ouve todo mundo, ouve o coração, ouve as emoções, mas não tem um tempinho para ouvir a Deus. Por exemplo, agora você que recebeu esse vídeo, talvez você já está ansioso para ele acabar, talvez você já está naquela ansiedade porque você não tem paciência para poder sentar e ouvir a palavra de Deus, mas tem paciência para ouvir o vizinho, tem paciência para ouvir todo mundo. Por isso que você que ouve todas as vozes, mas não tem tempo para ouvir a voz de Deus dentro da palavra de Deus, você coloca em risco em tudo a sua vida, inclusive as pessoas que estão na sua responsabilidade. Nós lemos aqui em Gênesis 3 a queda de Adão e de Eva por ouvir uma voz errada. Eva ouviu Satanás, Adão ouviu sua mulher. Quer dizer, uma voz do mundo espiritual e uma voz do mundo físico, que era a sua esposa. Agora eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 5. Vou mostrar para você mais um casal que não se deu bem porque ouviram vozes que não deveriam ouvir. Olha só, Atos capítulo 5, no versículo 1 diz assim, ó, Atos 5, 1: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então começa a história, um casal, outro casal, que os dois juntos conversando um com o outro, eles tinham uma propriedade a ser vendida, e eles entrando em acordo um com o outro, quer dizer, um ouvindo o outro, entraram em acordo em não cumprir as suas obrigações diante de Deus. Então Ananias ouviu a voz da mulher, da sua esposa, e a esposa também do marido, porém os dois contra o mandamento de Deus. Pedro disse para eles assim, primeiro para Ananias: conservando essa propriedade, ela não seria sua, e vendido não estaria no seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Coração. Então quer dizer, Ananias ouviu a voz da mulher, a mulher ouviu a voz do marido, mas também ouviram a voz do coração. Ouvindo essas palavras, versículo 5, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levaram-na, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Veja, pessoal, que esse casal, ele cometeu o mesmo erro de Adão e Eva. Você veja que eles ouviram. Primeiro, olha para você, vamos entrar nos detalhes aqui, olha. Lá no capítulo 5, no versículo 2, diz assim, ó: mas em acordo com sua mulher, um começou a ouvir o outro, reteve parte do preço, não é isso? Lá no versículo 3, Pedro fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então quer dizer, aqui já entra a voz do coração,
a voz de Satanás e a voz tanto do marido quanto da esposa. 3 vozes nesse contexto aqui. No final, morre tanto ela quanto ele. Muitas pessoas, pessoal, têm perdido a razão de viver, têm perdido o norte da vida, a direção, exatamente por conta das vozes que têm ouvido. Eu vou falar para você com toda a minha fé, se você quiser garantir amanhã um dia melhor para você, para sua família, para sua vida espiritual, vigie quem você ouve, vigia quem você tem ouvido, ou qual voz ou vozes você tem dado a atenção, porque a Bíblia diz que Satanás, para enganar uma pessoa, ele se transforma até em anjo de luz, inclusive diz a Bíblia que ele pode usar até pessoas com ministros falando de justiça, porque se você ouvir uma pessoa falar de justiça, você não vai deduzir de cara que essa pessoa está sendo usada pelo mal, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Satanás pode usar pessoas ao ponto de falar de justiça, porque o interesse do mal é levar a alma da pessoa para a perdição, para o inferno. A verdade é que Satanás, ele não está preocupado se você vai prosperar, se você vai casar bem, se você vai ficar rico, se você vai ter dinheiro, se você vai ser uma pessoa de sucesso. Para ele, então faz. O objetivo maior de Satanás é levar a pessoa para o inferno, para a perdição eterna. Mas claro, antes da pessoa se perder, fazer ela viver aqui nessa terra uma vida de tormentos. Então a Bíblia nos orienta que existe várias vozes, inclusive a voz de Deus. Voltando lá no livro de Gênesis, olha para você ver que interessante. Depois, no capítulo 3, depois que Adão e Eva tocou no fruto proibido, versículo 8 diz assim, olha: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor. Então quer dizer que Deus, ele fala, ele tenta se comunicar com a pessoa antes da pessoa afundar. Poderia ler para você também mais um casal que não teve lá o seu final feliz, Sansão e Dalila, não é isso? Dalila convenceu Sansão, Sansão ouviu Dalila, também ouviu seu coração e terminou seus dias debaixo dos escombros, não é verdade? Sansão teve uma morte trágica, um homem de sucesso, poderoso, forte, morreu tão tragicamente porque ouviu vozes que não deveria ouvir. Essa mensagem é para você, tome cuidado, Deus está cuidando de você, está te orientando. Guarde essa palavra, guarde esse ensinamento como uma pérola dentro do seu coração, tá bom? Eu queria fazer mais uma oração antes de eu encerrar essa mensagem, pedir a Deus que o que você ouviu frutifique dentro de você. Feche os seus olhos, por favor, eu vou fazer uma oração por você. Meu Deus, meu Pai, eu te peço que todas as pessoas que estão ouvindo, participaram dessa mensagem, dessa palavra, eu te peço que essa palavra, meu Pai, funcione dentro dessas pessoas, que de fato e de verdade essas pessoas fiquem atentas às vozes que elas têm ouvido. A minha vida, ela vai ter um reflexo direto às vozes que eu tenho ouvido, meu Pai. Adão e Eva, Ananias e Safira, Sansão e tantos outros que ouviram vozes erradas, se prejudicaram. Mas também nós temos Abraão, Moisés, Josué, Daniel. Nós temos também muitos homens e mulheres que ouviram a sua voz, meu Pai, e venceram, e se tornaram verdadeiros exemplos para nós. Eu oro por essa pessoa, esse jovem, essa jovem, esse senhor, essa senhora,
Eu oro, meu Pai, por todos e peço que a tua voz seja mais forte, seja marcante nos ouvidos e no coração de cada um. Eu abençoo a cada pessoa que ora comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga graças a Deus. Se você, pessoal, deseja falar conosco, você tem aí o nosso telefone abaixo do vídeo, você pode nos ligar, nós estamos ou estaremos à sua inteira disposição. Esse mês de agosto será para mim e para você o melhor mês da nossa vida. Você crê? Deus te abençoe e até uma próxima.